pode haver conflitos entre essas doutrinas? Essas doutrinas são importantes? Pode haver conflitos entre elas? Vamos ver. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, torno a lembrar-te a recomendação que te dei, quando parti para a Macedônia. Devias permanecer em Éfeso, para impedir que certas pessoas andassem a ensinar doutrinas extravagantes. Doutrinas erradas aí, extravagantes. Timóteo, novamente, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz expressamente que, nos tempos vindouros, alguns hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrinas diabólicas. Então a gente vê que tem doutrina errada sim, tem espíritos embusteiros aí, doutrinas diabólicas. Em Efésios, capítulo 4, versículo 14, para que não continuemos crianças ao sabor das ondas, agitados por qualquer sopro de doutrina, ao capricho da malignidade dos homens e de seus artifícios enganadores. E em Tito, capítulo 1, versículo 9, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada, para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que a contradizem. Doutrinas são importantes, sim, porque elas são reveladas pelo Espírito Santo. Não, de forma alguma pode existir conflito entre elas. E existem sim doutrinas diferentes, doutrinas diabólicas, ensinadas por espíritos embusteiros por aí. Eles estão começando a usar isso aí agora. Eles vão falar o seguinte: não, mas a gente concorda nas doutrinas essenciais, mas a gente discorda nas doutrinas não essenciais. Doutrinas essenciais e doutrinas não essenciais. Eu geralmente peço, me dá a sua Bíblia, aquela Bíblia que ele carrega ali embaixo do braço ali. Me dá a sua Bíblia, deixa eu ver. E aí eu vou folhear, eu vou olhar, eu vou virar de cabeça para baixo, eu vou em várias páginas e vou falar com ele assim: não está aqui não. Ele vai perguntar o que não está aí. Aonde que está ensinando que existem doutrinas essenciais e doutrinas não essenciais na sua Bíblia? Porque eu nunca vi isso na Bíblia. Não existe, não tem isso na Bíblia. Eles começaram a usar isso de doutrinas essenciais e doutrinas não essenciais justamente para justificar toda essa falta de união entre eles. Não tem. Será que a Bíblia fala alguma coisa disso, sobre doutrinas não essenciais e doutrinas essenciais? Vamos ver na Bíblia então o que a Bíblia fala sobre isso. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Toda a palavra. Não tem isso eu pego, isso eu aceito, isso eu não aceito. Doutrina essencial e doutrina não essencial. Toda a palavra. Em Mateus capítulo 5, 18 e 19. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menos que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Nada mudará até que tudo seja cumprido. Nada. Mas vamos lá, tem várias doutrinas, elas podem ter conflitos entre elas. Vamos ver o que a Bíblia fala disso. Em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Mas peraí, Espírito Santo, o Paráclito, ele vai vir, ele vai ensinar tudo. Ele é enviado pelo Pai e ele vai ensinar. Ele vai ensinar doutrina uma diferente da outra, uma conflitando com a outra? Batendo de frente? Acho que não, hein? João 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. O Espírito Santo, ele nos guia até a verdade, e ele não ensina conflitos. A gente vai lá no Velho Testamento, Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, capítulo 3, versículo 6, porque eu sou o Senhor e não mudo, e vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Então a gente vê aqui que o Senhor não muda. Alguns vão falar isso dos pastores, eles são bons e usam a palavra para fazer o bem. Tudo bem, eu não estou criticando isso, mas os outros fiéis das outras igrejas também vão falar as mesmas coisas. Você já imaginou quantos pastores bons tem por aí? Quantas denominações ensinando
conflitos entre doutrinas existem por aí? Isso é errado, isso é perigoso. Então, depois de tudo que a gente viu aqui, a gente viu aonde a gente tem que buscar a verdade. É na igreja. A gente viu que não existem mais que Jesus não criou mais de uma igreja, e a gente viu que não há possibilidade de ser uma igreja invisível, que tem que ser uma igreja visível. Sobrou qual? A terceira possibilidade, que é o quê? Uma igreja unificada, uma igreja que ela clame ser a igreja fundada por Jesus Cristo e que tem a história de 2000 e poucos anos para apoiar todos os ensinamentos e toda essa reivindicação que ela mesma faz dela mesma. Eu quero ver qual outra igreja que tenha coragem de reivindicar ser a igreja fundada por Jesus Cristo. Não tem nenhuma. Nenhuma outra igreja tem essa coragem, a não ser a católica, apostólica, romana. Nós estamos na igreja fundada por Jesus Cristo. Doutrinas que são seguidas à risca, sem conflitos umas com as outras e sem conflitos com a Bíblia. Nós reivindicamos ser a igreja fundada por Jesus Cristo. Nós temos a história de 2000 e poucos anos para nos apoiar com isso. Nós temos todos os pais da igreja, os patriarcas, os antigos padres da igreja, que inclusive conviveram com os apóstolos e discípulos, com alguns apóstolos e discípulos pessoalmente, que acreditavam e comungavam da igreja católica. Nossa igreja é física, ela é unificada, ela é o corpo de Cristo. Ela pode ser vista em união no mundo inteiro. Então, se a sua igreja não reivindica e não clama ser nenhuma dessas coisas, eu te convido, irmão, a conhecer de verdade a minha igreja, de verdade a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Eu te convido, mas não é conhecer só chegar lá e ir à missa aos domingos, não. Vem entender o que é a missa, o que nós pregamos, vem entender tudo da igreja. Vem achar a completa pregação da palavra, a palavra por completo. Vem encontrar ela com a gente. Um abraço para vocês, um abração para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.